Continue, Kátia, a sua história. Então, a gente precisa levar em consideração as políticas que são utilizadas nos hospitais, principalmente. Eu não vou falar de consultório, porque quando a gente procura um consultório, ali você está procurando o profissional que vai te dar aquele limite de possibilidades. E aí é o profissional que a gente vai avaliar. Mas num hospital, que é onde o brasileiro geralmente vai, é difícil ele ir num consultório tratar um problema que aparece de repente. O que conta muito também são os limites de plano de saúde. São as políticas administrativas do próprio hospital. Então, muitas vezes, o próprio médico é limitado a trabalhar diante de certas regras. E a gente precisa levar isso em consideração. É verdade. Porque isso pode atrapalhar bastante também o desenvolvimento e o tratamento. Com certeza. É a falência aí do nosso serviço público de saúde e um capitalismo exagerado aí nas instituições particulares também, né? Porque vira um caos generalizado, né? Como a saúde pública tá muito ruim, né? Sim. Acaba também gerando um contraponto com relação aos serviços particulares, porque eles também querem ganhar muito com essa situação, né? A Santa Casa, que não tinha nem papel higiênico, a Santa Casa aqui de São Paulo. Por quê? Por falta de dinheiro? Não, por má gestão. Os médicos são culpados? Não tinha papel higiênico, não tinha seringa, não tinha gaze, não tinha coisas básicas para se fazer um simples curativo. Como que um profissional consegue trabalhar? Tinha profissionais que não tinham o seu salário recebido há mais de um ano e continuavam trabalhando com amor. Esse é o médico que vai, que se doa e sim. Mesmo sem receber, continua sorrindo para o doente que entra no seu consultório. Então, as nossas políticas públicas situações estão de dar nojo. Martins. E aí, Edson, o espiritismo pode auxiliar a medicina? Com certeza pode. E tanto que existe a AME, né? Associação Médico Espírita. Vocês todos conhecem. É uma associação fantástica. Que os médicos que fazem parte dessa associação são espíritas. Então, eles têm uma visão do ser um pouco mais completa, né? Uma visão integral. Eles não olham só o físico. Eles sabem que existe uma razão para que o físico esteja, de alguma forma, danificado, né? Vamos assim dizer. Então, o olhar que eles têm é diferente. O espiritismo pode ajudar, sim, no sentido que os médicos entendam e aceitem a existência da alma, né? Do espírito como sendo um ser à parte, né? Usando um corpo físico, tá certo? Aí você passa a olhar o paciente de uma outra maneira. Essa questão da humanização do atendimento que a gente estava falando aqui antes, tá? Nesse sentido, o espiritismo pode contribuir, sim, tá certo? Desde que o médico aceite essa possibilidade. Sim. Né? Então... E também com os passes, né? Com os esclarecimentos, às vezes as doenças de fundo emocional, né? Um tratamento espiritual, às vezes um esclarecimento, aquela ideia de você rever alguns posicionamentos, algumas crenças. O espiritismo vem contribuindo muito com isso, né? O poder da fé, né, Edson? Então, eu ia até comentar isso, Elaine, foi bom você falar. Já existem alguns hospitais, Cláudio, principalmente acho que no Hospital das Clínicas e outros, eles já abriram para grupos, né, de oração. Então são grupos diferentes, de diferentes religiões que vão... Ecumênico. Que vão e eu fui até convidado para fazer parte de um grupo. E tem estudos, né, que avalia isso. Então você vai e nos quartos, por exemplo, aquele grupo faz oração pelas pessoas e tal. A pessoa sabe que está recebendo aquele tipo de oração, né, de energias, isso tudo para contribuir, quer dizer, já é uma visão que eles estão tendo dessa questão da alma em si, né, do lado espiritual do ser. Nesse processo, por exemplo, de você orar, é você emitir uma energia boa de cura, pensando no restabelecimento, né, do paciente, entendeu? E alguns hospitais já estão aplicando isso. Não tem lugar mais religioso que o hospital. É verdade. A capela sempre tem onde se reza mais lá do que na igreja. Na igreja. Isso é fato. Verdade. É onde a gente ativa a nossa fé de fato. Então é assim, os administradores precisam ter muito bom senso e manter aquilo laico.
Isso não quer dizer sem a religiosidade. E respeitando justamente através desses grupos. Sempre existiu. Antigamente era muito mais comum as freiras irem fazer esse tipo de visita, dar um sorriso, rezar um terço, e te davam um terço. Para os internos, davam um terço. Depois os espíritas tomaram esse espaço também e passaram a fazer essas visitas acompanhadas, onde se davam inclusive passes, faziam uma leitura, conversava e depois iam embora. E os evangélicos também entraram na onda e estão fazendo um grande trabalho, um trabalho muito bonito e que vale bastante a pena. Toda ajuda é bem-vinda. Né? Verdade. E eu acho muito bonito porque eles entram e perguntam, eu sou da religião X, posso fazer? Pode. Eu sou da religião Y. Às vezes, num dia, recebia 3 visitas diferenciadas. Né? Então, por isso que eu falo, a igreja é o hospital, não é a igreja em si. De que forma o espiritismo pode ajudar a medicina? Tratando de maneira integral. Sempre lembrando que primeiro, como estamos encarnados, primeiro, eliminar toda a parte física, através dos exames, dos cuidados, das observações, e, juntamente com isso, levando e elevando a moral dessa pessoa. Porque assim como a obsessão, e a maioria das doenças se dá através da obsessão, a gente sabe disso, você só consegue eliminar este problema, se for espiritual, mudando a sua atitude. Verdade. De fato. Mudando a atitude na raiz, não Nutella. Né? Coisa que costuma falar. Não adianta fingir que muda. Você vai dizer que tem médico Nutella e médico raiz também? Paciente também. Né? Olha, paciente Nutella e paciente tem aquela fé raiz e a fé Nutella, gente. A gente sabe disso. Eu mando a fatura para Nutella. Viu? Aquela pessoa que tem a fé, mas desde que seja a base de troca... É uma fé Nutella. Né? Não é verdade? É verdade. Então, assim, e é nesse sofrimento, né, Kátia, que a gente realmente percebe o grau da nossa fé, né? Sim, se a gente tem realmente fé ou não, né? E ela não se desespera. Ela não entra em desânimo. Ela é calma, ela é ativa e ela é resignada, porém... na medida certa. É o que fala o Evangelho, o bem sofrer e o mal sofrer. Exatamente. Né? Então, os médicos, com esse conhecimento espiritual, auxiliam e muito. Geralmente, profissionais da área da saúde têm aquele dom magnético a mais, tem aquela possibilidade de cura espiritual. Porque ninguém entra numa medicina pensando nas vantagens materiais. Distraído, entra né? por dom, entra por dom. Na grande, é óbvio, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Mas a gente sabe que a maioria é por dom, por amor. E a gente não pode esquecer da proteção espiritual que existe nesses ambientes. É um componente aí que a gente tem que pensar, né? O médico em si, ele está ali como um profissional, né? Com esse conhecimento técnico, vamos dizer, da matéria em si, né? Porque, aliás, a medicina hoje, Cláudia, ela está tão avançada que se dividiu em... Você hoje dividiu o corpo humano em várias... Você tem vários especialistas específicos, né? Daquele determinado tipo de só a cabeça, só o tronco, ou seja, antigamente era geral, né? Hoje você tem essas especialidades. Clínico geral, que eu adoro. Mas na hora de uma especialização é sempre muito bom tratar, né? Só que ele tem a técnica, mas ele precisa ser... inspirado, às vezes, tá certo? Entendi. Então, por exemplo, esse médico que a gente está falando que nem olha o paciente, como é que ele vai ser inspirado? Se ele está ali, ocupado ali em fazer E médico que dá bronca, o paciente briga, o paciente está doente, o cara está te dando bronca. Mas às vezes é necessário. Não, mas somente nutricionista. Não, mas aí tudo bem, nutricionista pode. Deixa eu trazer aqui a Maria Auxiliadora, pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Ela diz o seguinte: eu acredito na cura espiritual e já passei em corrente espiritual e fui curada, e ainda passo. Um dia um médico me mandou fazer um tratamento, dizendo que era do coração, médico cardiologista, e aí ela foi até uma médium e o espírito disse que o problema não era do coração. As pernas inchadas eram um problema de corrente sanguínea, disse o espírito, divergindo do médico encarnado. E aí o espírito passou um chá
de Picão Preto, e até hoje ela não sente mais nada. Ela diz, é preciso ter fé. Há também essas características, né, em que às vezes a medicina espiritual acerta mais do que a medicina terrestre. Diga aí, Edson. Não, eu queria fazer um comentário. Maria Helena que fez o comentário lá do chá de Picão Preto. Deixa eu pegar aqui, vamos ver, no facebook.com/TV Mundo Maior. Maria Helena, né? Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Então, só queria fazer um comentário que é o seguinte. A maioria das casas espíritas, elas colocam, né, que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Tá? Não dispensa mesmo, porque você não pode acreditar só no espiritual, tá certo? Tem que buscar a medicina. Está em conjunto, né? A medicina está aí justamente para nos ajudar, tá certo? É um desenvolvimento até do ser humano. Então, a minha visão da casa espírita em si, nesse processo, Cláudio, é de ajudar a pessoa a se conscientizar, tá certo? Dela mudar o seu padrão mental, dela... Né, o passe é apenas um paliativo ali. A gente já discutiu em outros programas aqui a questão do passe, né? O quanto é mais importante o passe ou a palestra, quer dizer... Tem gente que fala que o tratamento em si é 90% palestra e 10% passe. Eu não sei quem mede também isso, mas... Qual máquina que mede isso? Mas se você parar para pensar, o objetivo da palestra é fazer as pessoas mudarem o seu tipo de pensamento. Porque se você está ligado ali na sua doença, você está ligado ali num processo de dor, se você está ali sofrendo, se você entra numa sintonia ruim. E ao ir no centro espírita, ou ao ir num médico em que ela adquire confiança, porque também a gente tem que pensar nisso, se ela adquiriu confiança no médico, já é um bom caminho ali para ela se auto, né, imunizar ou se ajudar, entende? O centro espírita funciona mais ou menos assim, ela vai, toma um passe, ouve uma palestra, muda o seu padrão mental, toma um passe para se reequilibrar, tá certo? E vai à luta. Agora, o que não pode é achar que só o centro espírita vai resolver, porque aí você vira o papa-passe. Tem pessoa que vai toda semana no centro tomar passe. Sim. Virou um ritual. Virou um ritual. O objetivo não é esse. Como se fosse retomar a hóstia, né? Vai na missa e depois toma um passe. A hóstia espírita é o passe. E a aguinha que se toma no final, né? É fluidificada. Então tem que pensar nesse sentido, tá certo? Lógico, tem as curas acontecendo? Tem sim. O caso que ela está contando aqui é interessantíssimo. Sim. Só que não pode, em hipótese alguma, desacreditar da medicina, entende? Porque tem profissionais aí que estudam anos e anos e anos, né? E viram profissionais especializados em determinadas coisas. Tem que valorizar isso. Claro. Com certeza. É o desenvolvimento do ser humano. Agora, por que temos aí médiums que realizam cirurgias espirituais na história aí do movimento espírita? Procura e demanda, como é que é? Esqueci a frase. Procura e demanda. Procura e demanda, né? Enquanto tiver, vão existir. Quando uma a gente tiver uma necessidade... assistência médica, vamos assim dizer, falha, né? Exato. Vai existir essa necessidade. E quando houver também, é uma condição de momento. E eles não existem, eles não são frajutas, são médiums de curas mesmo, e que têm essa potencialidade. Então, de certa forma, eles servem até de auxiliares, para desaguar um pouquinho daquele montante que os próprios hospitais não dão conta. E porque faltam fé, e porque faltam pessoas humanizadas nos hospitais devido às políticas públicas. Então existe essa procura para o auxílio espiritual. É sinal que as pessoas estão mais espiritualizadas. Se é da forma correta ou não, o tempo dirá. A própria evolução e desenvolvimento da pessoa vai ajudar nisso. Então, são médiums que têm uma potencialidade muito grande e ainda necessária. A metodologia que eles utilizam, não vou discutir, porque é uma questão de fé. Sim. Nós estamos recebendo hoje e amanhã no Manuel Bento o médium de cura Paulo Neto. Ele vem 2 vezes por ano no Manuel Bento. Vem da onde? Ele é de Campinas, já há mais de 20 anos que ele vem 2 vezes por ano lá. E é assim, tem inúmeros casos, Cláudio, de pessoas que passam por ele que saem curadas. Tá?
Só que o que a gente faz? A pessoa, enquanto está aguardando, ela ouve uma palestra. E o objetivo, na verdade, é de conscientização. Quer dizer, você não pode ficar freguês do médium, entende? Fazendo uma brincadeira não aqui. É você convênio. Você não tem você não vai virar cliente do médium, né? Sabe que ele vai lá 2 vezes por ano? Bom, então 2 vezes por ano eu tenho consulta com o médium lá, entendeu? Não é assim que funciona. O objetivo é a conscientização também das pessoas, tá certo? Então o objetivo de trazê-lo lá é até para que as pessoas possam passar por essa atividade médica espiritual, para perceber que existe isso, com o objetivo de fazê-la transformar-se, ou seja, para ela sair do lugar comum e começar a pensar que ela é um ser espiritual, que ela é um ser que tem outras coisas, né, além da matéria. Da matéria. Esse é o objetivo principal.